Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, hoje a galera lá do Sport TV falando de Cruzeiro e Fluminense. Olha, não sei não, hein? Acho que eles estão começando a botar fé mesmo no Cruzeiro. Claro, não para ser campeão e tal, mas estão começando a ver o Cruzeiro com outros olhos. No início ninguém acreditava no Cruzeiro e agora eles já estão vendo aí o trabalho que o Pepa tá fazendo o Cruzeiro jogar melhor. Vamos ver. Eles estão acreditando muito aí que o Cruzeiro pode vencer o Fluminense. Difícil né? Porque o Fluminense tem um grande time também. Mas o Cruzeiro tá jogando muito bem. E vamos lá, né? O jogo vai ser hoje à noite. Espero que o Cruzeiro consiga fazer um grande jogo aí e vencer o Fluminense. Galera, créditos para troca de passe aí lá da Sport TV. O link vai estar aqui na descrição. Clica lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Paulo Nunes, olha, o Palmeiras fez 12 gols, é mais do que você tem na sua carreira, Paulo Nunes. Você não tem 12 gols na carreira, ou é mentira, Paulo? Boa noite. Boa noite, Felipe, meu amigo Gonza. Tem que juntar aí uns golzinhos aí que tá escondido, acho que dá pra fazer uns 12. Só na Copa do Brasil. Só na Copa do Brasil ele já sabe, ele gosta de pegar no meu pé, o Gonza. Eu não, jamais. Mas primeiro eu queria colocar meus sentimentos aqui também a todos os familiares, né, da Rita Lee. Força, né? Momento difícil. E por outro lado, Felipe, eu estou empolgado com essa quinta rodada do Brasileirão. São grandes jogos. Nós temos um Palmeiras e Grêmio, né? Uma rivalidade que já é histórica dos anos 90. Mas um jogo que vai me chamar muita atenção, que eu estou aguardando, é Cruzeiro e Fluminense. Acho que é um jogo que a gente vai tirar muito proveito, não só, né, da capacidade de jogo das duas equipes, mas das diferenças de como joga cada equipe. Eu gosto muito desse jogo do Cruzeiro que o Pepa está colocando em prática. Eu acho que o Fluminense cai no momento para a gente ver o tamanho dessa força desse time do Cruzeiro e do lado do time do Fernando Diniz, né? Nada melhor do que você ver esse time jogando, o desempenho, mas um desempenho junto com o resultado. Eu acho que isso que é importante agora nessa temporada do Diniz. E para esse jogaço aí que vai acontecer no Mineirão, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A gente vai ter um Mineirão lotado, a gente quer ainda ter mais detalhes sobre a condição do gramado, né? Porque o Mineirão recebeu shows lá recentemente. Tá tendo show lá no Mineirão. Pois é, o pessoal tava reclamando do gramado, o Pepa até foi hoje ao Mineirão. Olha lá, olha a imagem aérea aí, ó, de cima do Mineirão. Olha como a grama tá bem queimada. Às vezes, o aspecto mais feio não significa que a grama tá ruim, né, Paulo? Às vezes ela tá feia de cima. Tá queimada, né? Tá queimada, mas a condição é boa quando você tá vendo a bola rolar. Não sei se é o caso, porque a gente não tá vendo a bola rolar efetivamente ali, mas a imagem é feia. É feia dessa imagem do drone, né, que passou por cima do Mineirão. E isso atrapalha muito, né? Atrapalha um jogo como esse, porque o Cruzeiro é um time também que gosta da bola, gosta de jogo por baixo. E sem falar no time do Fernando Diniz. O estádio já estava ruim, eu fiz alguns jogos no Mineirão esse ano, anteriormente. Eu estava lá fazendo um jogo, fiz 2 jogos, um no Independência e o outro eu fiz no estúdio. Foram 4 dias que eu estava em Belo Horizonte, 4 dias de shows no Mineirão. Não tem como um gramado tá preparado para isso. Pois é, enfim, o jogo vai ser no Mineirão mesmo, né, com casa cheia, como eu disse aqui. Mas é um jogo que reúne duas equipes que estão começando bem o Brasileirão, né? O Cruzeiro, surpreendentemente, eu diria, é o terceiro colocado, com 9 pontos já, 3 vitórias seguidas, e o Fluminense tem 7 pontos, vem de um clássico contra o Vasco da Gama no último final de semana no Maracanã. E esse é o nosso primeiro assunto aqui no Troca de Passes. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Cruzeiro, do Pepa, para esse jogo. Olha só, o Cruzeiro deve ter a seguinte formação, ó, com o Rafael Cabral no gol, a defesa com o William, Lucas Oliveira, Luciano Castanho e Marlon, bom lateral esquerdo do Cruzeiro, Felipe Machado e Neto Moura no meio campo, Matheus Vital ali na armação, o Wesley ou Nicão, a dúvida do lado direito ali, o Wesley fez 2 gols no último jogo, né? Gilberto e Bruno Rodrigues, que tem sido aí, acho eu, o principal jogador do Cruzeiro nessa temporada.
Vale lembrar que o Cruzeiro não deve ter o Richard, né? O Richard jogador do Fluminense, inclusive. Ele foi citado nas conversas por mensagens lá com apostadores, né? Dentro daquela operação que é chamada de penalidade máxima. E ele virou dúvida por esse motivo, né? As mensagens foram na época em que ele defendia o Ceará. O Ramiro está suspenso, por isso o Neto Moura deve começar ali do lado do Felipe Machado. Te surpreende esse Cruzeiro no começo do campeonato? E o quanto o Pepa conseguiu dar uma cara diferente para esse time em relação ao que vinha fazendo nos últimos tempos o Pesolano, o Gonza? Olha, Felipe, me surpreende um pouquinho a rapidez com que o Pepa conseguiu dar um padrão a esse time. O Cruzeiro é um time muito equilibrado. Evidentemente que a gente tem que levar em consideração que os adversários que o Cruzeiro enfrentou, não há entre eles a distância que há para o Fluminense. O Fluminense é um time bem superior ao do Cruzeiro e amanhã vai ser um teste muito bom para ver qual é o real estágio do Cruzeiro enquanto formação de time. O Cruzeiro ganhou do Grêmio, ganhou do Santos e ganhou do Bragantino. São times que são inferiores ao Fluminense. E no jogo contra o Corinthians, que foi o único que ele perdeu, não foi... O Corinthians ganhou de 1-0, mas se o Cruzeiro ganhasse também não tinha problema nenhum. Foi um jogo muito ruim. Né? Qualquer um poderia ter vencido, não foi uma supremacia do Corinthians. Então o Cruzeiro tá num momento muito bom. Os passos do Cruzeiro talvez sejam um pouco mais lentos do que gostaria o seu torcedor, mas me parece que são lentos, mas são sólidos. Evidentemente que amanhã vai ser um teste. O torcedor do Cruzeiro precisa levar isso em consideração. Está pegando um time que, além de superior tecnicamente, tem um trabalho muito mais longo do Fernando Diniz, né? Então o Fluminense tem alternativas. Então, se o Cruzeiro perder amanhã, enfim, tiver a sua segunda derrota, não é motivo para crise, nem para cobrança, nem nada. Seria um resultado natural. Amanhã o Cruzeiro, ele entra, por mais que o jogo seja no Mineirão, por mais que o Cruzeiro seja um gigante, o Cruzeiro entra sem pressão, entra ali meio como um franco atirador. Agora, uma coisa que é inegável, né, Paulo? É como o Cruzeiro começou e conseguiu ser competitivo. Né? Porque havia uma dúvida o quanto esse time poderia ser competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque fez um Campeonato Mineiro muito ruim. Muito ruim. E, surpreendentemente, o Pepa conseguiu dar uma cara e mesmo quando perdeu, vendeu muito caro a sua derrota, né? Eu acho que eu trabalhei também no Campeonato Mineiro, fiz alguns jogos do Cruzeiro e realmente muito abaixo daquele Cruzeiro da temporada passada, né? Foi absoluto na Série B. Acho que o Pepa, nesse curto tempo que ele tem, ele deu uma ideia para o time. O time, no começo da temporada, não tinha, mesmo com o Pesolano. O Pesolano fez um grande trabalho na temporada passada. Ninguém discute isso. Mas no começo dessa temporada, não sei pelo motivo também de já estar pensando em sair, alguma coisa aconteceu que o Cruzeiro não deu liga com o Pesolano na temporada. Mas com o Pepa, não. Com o Pepa, ele ajustou a equipe. Eu fico meio surpreso agora, né? Surpreso não. Eu acho que essa perda desses dois jogadores do meio campo é alta, é grande, porque para mim o meio campo do Cruzeiro está fazendo a diferença. Com o Richard e com o Ramiro. O Ramiro está muito bem, voltou a atuar muito bem, fazendo aquele... Estão te ligando aí, quer atender, não? Não, esse aqui deve ser cobrança. Aí, deve ser cobrança. Cobrança essa hora não, pelo amor de Deus. Então acho que o Ramiro faz muita falta nessa equipe. Concordo com você que o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo é o jogador diferenciado da equipe do Cruzeiro, mas tem outro jogador também que me chama muita atenção, o Matheus Vital. É o jogador que está dando esse equilíbrio do meio campo para a bola chegar à frente. A bola chega bem trabalhada, bem executada. O Cruzeiro não tinha essa capacidade. E o Pepa, e aí eu penso, é um lado que eu penso, eu acho que foi até rápido demais. Agora a gente tem que saber que é o recorte maior, né? É um recorte curto, mas é importante você ter essas vitórias. E dá confiança, né, Paulo? Exatamente. Dá confiança. Você vai enfrentar um Fluminense que é muito forte. Quando você dá confiança, você enfrenta o adversário. Você falou sobre o Matheus Vital, né? Eu sempre gostei da parte técnica do Matheus Vital, mas eu achava ele muito pouco decisivo, porque ele sempre costumava dar sequência às jogadas, raramente perdia a bola, mas ele também não decidia os jogos, né? Pode dar um passe bom para fazer um gol, uma assistência ou mesmo marcar gols. E no Cruzeiro ele tem conseguido ser mais efetivo nas suas ações. Né? Além de, você falou uma palavra antes, né, do time do Cruzeiro, e ele encaixa muito nisso, ele está competitivo. Eu acho que ele colocou, normalmente o jogador, Felipe, quando ele é emprestado a algum clube ou ele é vendido, ele fala,
Agora é meu momento. agora, né? É agora, porque se não for agora, daqui eu posso ir para um lugar pior e eu vou piorando. Então, o jogador coloca isso na cabeça, que é a meta dele. Além dele estar competitivo, para mim, ele está jogando muito mais próximo da área. E aí entra nisso que você falou. Ele é inteligente, ele é leve, ele tem coragem, ele corta para dentro, ele dá passes verticais, ele finaliza bem, mesmo sendo não sendo forte, ele tem uma chapada boa. Então, assim, me chamou muita atenção. Eu trabalhei em 3 jogos do Cruzeiro e ele me chamou muita atenção porque é o cara criativo do Cruzeiro na temporada. E aí, galera, qual vai ser o placar do jogo de hoje? Coloque aqui a sua opinião nos comentários. Será que o Cruzeiro vai fazer um grande jogo? Bom, espero que sim. E você? Também espera que sim? Bom, é isso aí, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.